break all river dry. I came on down because I love you too much, baby. Antônio. What can't you see? E ainda falam que Elvis morreu. Olha isso aí. When you don't believe Eu gosto mais dessa parte, ó. Calma, mão, Antônio. we got to walk together. One suspicious mind. And we can be like Maravilha, minha gente. É isso aí, ó. Sexta-feira é assim mesmo. Sexta-feira é assim. Programa Bendita Hora, maravilhoso, maravilhoso esse programa. Como eu falo, uma mocinha ali me corrigiu. Eu falei, padre, eu discordo com o senhor fala que esse programa é o melhor. Eu falei, nesse horário é. Nesse horário aqui é o melhor que tem. É ou não é? Ela fala, é verdade. Pois é. Bendita Hora, disparado o melhor programa da Rede Vida de televisão. Pronto, e acabou. Ao vivo. Gente, antes do padre colocar aqui, ó, a mesa, os convidados especiais hoje, nessa sexta-feira, vem junto com o padre Marcos, vamos entregar tudo para ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Muito bem, olha aqui, ó. Sabe quem está aqui com o padre hoje nessa mesa de sexta-feira? Vou começar pro meu lado esquerdo. Direito seu aí. Olha, ela é uma psicóloga super querida nossa aqui na Rede Vida. Sister do padre. Eu gosto demais dela. Nada mais, nada menos que a Adriana Severini. Adrianinha. Olá, padre. Muito obrigada. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo. E um clima muito legal. Maravilhoso, né? Severini é muito querida. Que bom que você está aqui. Ela já é a segunda vez que vem no meu programa, graças a Deus. Olha, gente, nutricionista de qualidade de primeiro mundo. Primeiro mundo já fala que é aqui, ó. Que ela vive aqui. Ela vive no nosso meio. Ela é maravilhosa, baita nutricionista que já vou até já marcar uma consulta com ela que eu estou precisando. Caroline Trevisan de Oliveira. Prazer. Deus abençoe, seja bem-vinda. Muito obrigada. Tamo junto sempre. É, nutricionista das boas, hein? É, minha gente. Ela, no meu lado direito, seu esquerdo, infectologista, minha querida doutora Larissa Tiberto. Laricinha, Deus abençoe você. Gente, sempre um prazer estar aqui com você e com vocês aí de casa. Manda um beijo pro seu pai, pra sua mãe. Beijo pai, beijo mãe, beijo vó Helena. Isso aí, vovozinha também, não tem pra ninguém não. Ele, que é brother do padre, São Paulino por enquanto. Ele é doutor em ciências da religião, mestre em tecnologia ambiental. Nada mais, nada menos do que Antônio Siqueira. Antônio, o que é isso? Acabou agora. Bom, gente, é melhor de nós irmos para o pensamento do dia, né? Vamos ver? Nada é por acaso. Lá na frente, tudo se explica, viu? Obrigada. Basta ter fé e acreditar que o bem sempre vence. Olha lá, nada é por acaso. Bom, essa frase realmente eu acredito verdadeiramente que nada é por acaso. Para nós, para mim que sou um padre, para mim que sou cristão em primeiro lugar, não existe o acaso, existe as providências, as necessidades, as facetas para nós nos reencontrarmos como seres humanos, né? Para nos humanizar. Porque segundo alguns pensadores, queridos convidados, o pecado desumaniza o homem. Então,
O acaso não existe para nós. Então nós estamos aqui por um objetivo e sempre nós vamos alcançar se entendermos que existe uma religião, uma fé e um Deus. Bom, gente, qual é a opinião de vocês aí sobre esse pensamento? Olha, eu concordo totalmente. Recentemente, eu sou muito ligada com a minha espiritualidade, sou muito temente a Deus. E recentemente eu fui convidada a assistir uma série que chama The Chosen, que conta sobre a vida de Jesus, que são os escolhidos. E aí, não por acaso, ela me reconectou mais ainda com a minha espiritualidade. E às vezes, gente, você que está em casa, vocês também devem passar por isso. A gente tá feliz, tá alegre, tá tudo bem, só que tem dias que a tristeza vem, que vem uma frustração, né? Que vem alguma coisa que nos impede de caminhar. E aí, quando você está conectado com a sua espiritualidade, isso é muito mais leve. Então, eu estava vendo aquela passagem onde Simão Pedro desce do barco e aí ele começa a caminhar e afunda. E aí termina o episódio com a mão de Deus, assim, a mão de Jesus, né, na água para erguer ele. E eu precisava de um milagrezinho também ali na minha vida. E eu falei assim, quer saber? Eu vou pôr o pé e vai vir o chão. Gente, coloquei o pé e um dia depois veio o meu chão. Então, assim, de fato, nada é por acaso, tudo é explicado. E às vezes a gente até acha que Deus escreve certo por linhas tortas. Quem lê torto é a gente, ele escreve certo por linha certa. Eu acho que completando um pouquinho, as pessoas entram na nossa vida, eu também não acredito que seja o acaso. No momento certo, na hora certa, daquilo que a gente está precisando. Às vezes pessoas que naquele momento a gente fala, mas ela me trouxe tão mal, eu me deixo tão triste, eu sofri tanto. Quando passa o sofrimento lá na frente, você consegue entender. Tem uma coisa que eu trago muito para mim, depois que passa a situação, eu falo, por que aquela pessoa entrou na minha vida? O que ela queria me ensinar naquele momento? E nem sempre são notícias, são coisas, lições boas. Às vezes são momentos difíceis e a gente precisa entender tanto os bons quanto os maus, o porquê que acontece. Às vezes depois você vai perceber que são providenciais, né? É que normalmente quando é algo ruim, a gente acha que foi coincidência e não olha com uma perspectiva, uma lente ampla. Qual a lição que aquela pessoa trouxe pra gente? Aquilo está querendo me trazer para que eu evolua como ser humano. O que eu aprendo com aquela lição, ainda que ela seja ruim? Porque quando as coisas são ruins, a gente tende a achar que foi só uma coincidência, como eu disse. E, na verdade, não existem coincidências. Tudo tem um porquê em todas as situações. Quando a gente conhece alguém, quando uma situação acontece pra gente. Nós vimos recentemente o avião que caiu e as pessoas falaram, ai, coincidência, aquela pessoa não embarcou naquele avião. E muitas vezes a gente fala, ai, perdi o avião, briga. E tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê, nada é por acaso. Que coisa, é isso mesmo que você também pensa assim, meu querido Antônio? Preciso ser sincero? Sempre. Aqui assim, você é chamado aqui para ser sincero. Então, eu gosto sim de coisas como essa, mas eu, na verdade, quando eu penso nisso, eu fico preocupado com a passividade. Então, quer dizer, eu não posso dizer que essas coisas são... nada é por acaso? Sim, nada é por acaso. Mas ou eu sou coadjuvante ou eu sou protagonista. Ou eu, de fato, entendo e vejo a vida com a atenção e sem a distração necessária, ou então eu serei sempre alguém que estará sendo levado por alguma coisa. Deus nos deixa livres. Ou ele nos dá a liberdade, ou então seríamos como animais, que faríamos tudo por uma situação de, vamos chamar assim, de instinto. Tá? Então, ou nós somos atores da nossa vida e que prestamos atenção em tudo, ou então nós seremos relegados a uma condição absolutamente de coadjuvante, de gente assistindo a própria vida. Me preocupo com isso, tá? Um pouquinho, acho que o que a doutora falou, quando ela disse que ela precisou de um pequeno milagre que aconteceu, ela precisou colocar o pezinho dela lá para poder as coisas acontecerem. Se ela continuasse parada, talvez não acontecesse nada. Ela teve que dar o primeiro passo e ir de encontro a isso, que as coisas aconteçam conforme aquilo que você está trabalhando. A gente vai trabalhando, vai colocando tudo na vida.
Legal, hein, gente? Tá vendo só que cada papo, né? É legal a gente ter esses dons, essas cabeças aqui pra gente ir montando, pensando, repensando muitos pensamentos e olhando pra gente, né? Isso nos ajuda. Mas aí tem uma enquete hoje também aqui. Nós temos uma enquete que eu quero ver a participação do nosso povo aí. No finalzinho do programa, o padre vai perguntar o que o povo pensa sobre isso. Por exemplo, a enquete de hoje é polêmica, hein? Você acredita na justiça dos homens? Sim ou não? Não. Tá? Então você vote pelo nosso Instagram, que tá aí oficial, tá bom? E você vai participar, eu quero saber a sua opinião, porque é a opinião de cada um, né? Tem pessoas que, de repente, podem acreditar que existe, sim, justiça. Acredita na justiça dos homens. E outras pessoas não. Tá certo? Tá? Vamos ver. Eu quero a participação de todos aí depois. Tá? Vamos à primeira notícia já do dia? Hein? Tá ansioso, Antônio? Que ele já viu aquela enquete ali, ele já quis falar. Não, já. Olha, hidratação é desafio na alimentação para idosos. Isso aqui é uma afirmação, Caroline? Sim, isso é uma afirmação. O idoso é um paciente que vai perdendo muitos sentidos no processo de... Todos nós vamos perdendo sentidos no processo de envelhecimento, mas no idoso os sentidos estão muito amenizados. E a manifestação da sede é um sentido que o idoso perde, ele não tem mais a percepção de sede. Quando nós sentimos sedes, nós adultos, é porque nós já estamos num grau de desidratação. Não num grau de desidratação que vá levar a algum problema, mas estamos bebendo menos água do que nós deveríamos beber. No idoso, essa percepção de que ele tem sede deixa de existir ou fica minimizada. Então, ele não sente vontade de beber água. E se não houver as pessoas que assistem, auxiliam os idosos, incentivando o consumo, a ingestão hídrica, esse idoso tende a ter desidratação. E a desidratação aumenta a infecção urinária em idoso, aumenta o risco de confusão, aí às vezes o idoso levanta e tem quedas por falta de água. Leva à constipação, que pode levar também à confusão mental, se for uma constipação persistente. E nós estamos passando por período de secas aí, além das secas queimadas, muitas delas feitas de forma criminosa. Então nós precisamos, quem tem idosos, quem tem avós, quem tem pais, que tem idade, precisa incentivar a hidratação, porque é um desafio, sim. A fruta, alguns tipos de frutas, que elas são aquelas frutas mais cítricas, né? Líquidos, laranja, melancia, mexerica, abacaxi, e assim vai. Esse tipo de líquido, vamos dizer assim, por exemplo, minha mãe, ela gosta muito de frutas, muito. Ela é idosa e ela gosta, se todos os dias ela vai lá, ela chupa uma laranja, duas, uma mexeriquinha, se tiver um abacaxizinho ela come. Ali é possível já se falar de uma porcentagem de hidratação? Sim, foi muito bom você ter tocado nesse ponto, porque quando nós falamos de hidratação, a hidratação ela pode acontecer pela ingestão hídrica, a água pura, mas pode acontecer também por uma água saborizada, se o idoso tem dificuldade de beber água pura, que é uma água com hortelã, com gengibre, com morango. Pode ser também por chás e por alimentos ricos em água. Então a gente fala muito de frutas, legumes, sopas, caldos, sopas, pois o idoso vai ter mais prazer ao comer esse tipo de alimento e vai conseguir ter uma ingestão de água adequada. A água, eu sempre oriento, pega uma garrafa, combina com o idoso, olha, vamos dividir essa garrafa em 3, de 500 em 500 ml, e você tem que tomar 500 ml de manhã, 500 à tarde, 500 à noite. É algo possível de ser feito e você acorda isso com o idoso. Mas se a água for difícil, até gelatinas, se forem mais naturais, melhor, também tem um percentual de água alto. Então, frutas, gelatina, se possível natural, sopas, caldos, tudo que tem água, maior teor de água, vai cumprir e dar a quantidade de água que esse indivíduo precisa. Para a gente ter uma ideia de quanto de água nós precisamos por dia, nós devemos pegar 35 ml, 35 e multiplicar pelo nosso peso. Tá? Então, 35 vezes 60, uma pessoa de 60 quilos, e vai dar o quanto de água nós temos que tomar por dia.
Se for um atleta ou praticante de atividade física, ou o indivíduo morar norte e nordeste, que são ambientes muito mais quentes, a gente calcula 40 ml de água por quilo de peso. Então, 40 vezes o seu peso. Agora, interessante também, acho que é legal colocar isso aí. Por exemplo, eu ainda não sou idoso. Chegando lá, você já é idoso? Você já é idoso? Não, ainda não, eu tô chegando. Essa pergunta é difícil. Essa pergunta é meio delicada, mas vamos lá. Ó, na nossa idade, assim, por exemplo, eu já desde os meus 40 anos, que não faz tanto tempo assim também. Eu acho que você tem que falar dessa forma. Certo? O que acontece? Eu já bebo bastante água e me acostumei. Eu criei um hábito de beber muita água, sem vontade. Eu, às vezes, eu tô assim, eu levanto e falo assim, eu não tô com vontade de fazer nada, vou beber água. Então, isso ajuda, porque, vamos supor, quando eu ficar idoso, isso pode me ajudar? Sim. Os hábitos, sejam bons ou ruins, eles são... acentuados são... me fugiu a palavra. Eles são fortalecidos com a repetição. Exatamente. Sim. Então, quanto mais eu repito um hábito, mais eu vou querer fazer isso. Perfeito. Então, a ingestão hídrica é um hábito que a gente tem que aprender a adquirir. E quanto mais cedo, assim como a alimentação, de uma forma geral, eu adquirir um hábito bom, melhor. Uma perguntinha que sempre me fazem, porque eu bebo muita água, mas muita, e as pessoas falam, não, você bebe muita água. Tem o excesso de água? Não é indicado excesso, mas aí a gente vai falar de 5 litros, 6 litros e é quase que inviável, né? Porque você acaba fazendo uma hemodiluição e isso pode ser ruim. Mas você tem que beber muita água. Não existe 4 litros, 3,5 não é exagero, porque foi um treinamento. Eu não bebia água e fui treinando e agora eu estou nesse ponto que eu bebo 3,5, 4 litros por dia. Tem algumas exceções, por exemplo, quem tem renal. Doença renal crônica, né, que faz hemodiálise todos os dias. Então, aí tem algumas diferenças, mas, assim, água é vida, né? Só que a gente não pode pedir para o idoso tomar água e quem está pedindo não tomar água também. Muito bem. Tem que ter exemplo. E tem um ponto importante só para, acho que finalizar. A gente muitas vezes confunde fome com sede. Nós não distinguimos e existem estudos que mostram. Às vezes a pessoa acha que está com fome, tem dificuldade de fazer dieta porque acha que aquilo é fome e na verdade ela está com uma ingestão hídrica baixa. Vamos aqui, o idoso, uma vez vi uma notícia que idoso em 1901, com 42 anos já era idoso. Vamos lá aqui, ó. Fumaça de queimadas da Amazônia afetará as regiões sul e sudeste de forma mais intensa do que na semana passada, diz laboratório. Paraná e São Paulo devem ser os estados mais afetados até o final dessa semana. Me ajuda aí, Antônio, você que trabalha com a questão ambiental. Cara, é isso mesmo, meu? Isso está acontecendo, é por causa dessa seca, e esse risco para chegar aqui também é grande? Na verdade, não é um risco, é uma certeza. É uma certeza. Existe o regime dos ventos, então, como nós temos concentrado na Amazônia os grandes focos de queimada, e também por esse caminho, região centro-oeste, também outras queimadas, então é como se a gente tivesse um rio aéreo. E esse rio ele vem trazendo tudo esse resultado das queimadas para essa região sudeste. É como se a gente tivesse da parte de cima para a parte de baixo e essas coisas fossem vindo para cá. E é isso que vai acontecer. O grande problema é que isso não deve parar. Por quê? Porque nós não temos uma perspectiva muito grande de aumento da pluviosidade. Então, quer dizer, nós temos poucas chances de grandes chuvas para poder diminuindo os focos de incêndio. Junto com tudo isso, nós temos então, que é o grande problema, né? Quer dizer, o fato não é simplesmente só a queimada. É a queimada, é a perda da vegetação que diminui ou arrefece menos a temperatura. Você tem essa difusão de monóxido de carbono, você tem o material particulado que são inalados, você tem problemas respiratórios associados a tudo isso. Vai sentir a coisa mais seca. Muito mais seco. E principalmente quando, além de seco,
você tem também a ingestão, a respiração de coisas que não são boas. Então você tem contaminação do solo, contaminação do ar, contaminação da água, a contaminação necessariamente das pessoas, o aumento da temperatura, perda de vegetação e principalmente... Da fauna também, né? Da fauna, da flora. E aí a gente vai perceber que tem muita gente mal intencionada nesse processo. Quer dizer, não é só a queimada pela queimada, um raio que cai, sei lá, uma bituca. Tem gente colocando fogo, né, na região nordeste, sul, sudeste. Parte dessas queimadas não são provocadas pelas coisas da natureza. São provocadas criminosas mesmo. pelo ser humano. Que coisa. Então, isso vai piorar. Porque a perspectiva de chuva dos próximos dias e nesse próximo mês de setembro é bem pouco. É naturalmente pequena a quantidade de chuva nesse período. Que coisa, né? E para isso daqui, nós vamos ficar com a respiração, as crianças, os idosos. E como é que nós vamos fazer? A gente vai ter que inalar, fazer alguma coisa, né? Nesses tempos aqui, né, doutora? Exatamente. Então, pegando o gancho da hidratação, muita hidratação, aumentar a ingestão hídrica, lavagem nasal. Eu falo assim, que assim como no trato digestivo, que tudo começa na boca e termina no ânus, no trato respiratório, tudo começa no nariz e termina no pulmão. A menos que a pessoa fume, né? Então, não tem como entrar sujeira, vírus, bactéria, fungos no pulmão se não for pelo nariz. Então, se o nariz estiver bem limpo, os brônquios acompanham. Então, é imprescindível a lavagem nasal. E as umidificadores de ar também são uma opção, ou toalhas molhadas, acho que podem ajudar na umidade do ar. Depende se a pessoa tiver alergia a ácaro, porque a umidade vai ficar ali na cortina, no tapete, na roupa de cama, e isso é mais meio de cultura para ácaros. Então, se a pessoa tiver alergia a ácaros, não é uma boa. Tem um lado benéfico, mas tem outro lado também que acaba contribuindo. Vamos uma outra informação aqui, gente. Olha, a crise dos 40... Olha, a crise dos 40... Antônio, me ajuda aí. Existe mesmo ou é um mito? Transformações nesse período da vida são comuns, mas não precisam ser sinônimo de sofrimento. Eu acho que é sofrimento. Não é sofrimento. Não, é sofrimento. Porque a gente está mudando e normalmente você acaba mudando para melhor. Não são todas as pessoas que passam por isso, mas assim, essa é a verdade com seus 35, às vezes um pouquinho mais cedo, um pouquinho depois, 43, 44, você começa a se questionar. Então, não só o questionamento de estou envelhecendo, que às vezes pode ser pesado, mas também qual é o meu sentido de vida? Por que eu estou aqui? Eu escolhi a carreira certa, eu escolhi o casamento correto, a minha vida está do jeito que eu esperava quando eu tinha lá meus 20 anos. E a gente começa a refletir. Por isso que é muito normal as pessoas acabarem mudando de carreira. Eu sou um caso desses. Eu comecei com meus 33, 34, era diretora de RH e fui para psicologia clínica. Então, assim, foi uma mudança muito grande. Não é uma mudança rápida, porque você tem que planejar e as pessoas, a grande maioria, acaba passando. Então, a carreira que eu tenho é isso, não é o lugar onde eu moro, a vida que eu tenho. Então, você questiona muita coisa. Algumas pessoas vão falar, mas eu não passei por isso. Não é com todo mundo, mas com a grande maioria. A gente está falando que é a crise da meia-idade. É estranho falar para alguém de 40 anos que ela está na meia-idade, mas ainda 40 e pouquinhos, a gente está entrando na meia-idade e caminhando. Porque hoje a ciência como a psicologia que nos ajuda muito, ajuda demais mesmo, ajuda a igreja, ajuda. Mas a gente até então, a gente sempre se baseou naquilo que foi a tradição da palavra de Deus, porque o homem... Deus sempre colocou que o homem, que está certo, nós estamos falando de épocas, como foram escritas em cada cultura, que a média de um homem era viver no máximo até os seus 70 anos de idade, quando muito os 70 anos, está até na palavra, né? Então o homem foi feito do pó, do barro, com dias contados, e quem viver bem, ainda estava escrito assim, até os 70 anos. Então a gente quando fala aos 40 anos, realmente... se a gente for analisar com a evolução da medicina, de tudo que está acontecendo, o homem está vivendo mais. Só que não significa que você está vivendo mais, você está vivendo bem. Uhum. Porque realmente, depois dos 40 anos, você não tem mais o fôlego que você tinha,
Você pode ter vontade, mas você não tem mais a mobilidade que você tinha quando você era jovenzinho. Não tem, mas não adianta conversar isso aí, porque não tem. Muda a questão da pele, muda a textura do cabelo, muda tudo. A experiência, às vezes um menino de 20 até os 30, que ainda é novo, ele adquire experiência nesse tempo, dependendo do que ele for fazer. Então, viver bem, viver bastante, é bom, mas tem as suas consequências. E para mim, chegou nos 40 anos, já vai se conformando porque você já está velho. Isso é na minha opinião. Pronto, eu já falei o que eu tinha que falar. Mas assim, e mesmo fisicamente, quando a gente fala dessas mudanças, as pessoas às vezes falam, mas ficou até os 40 anos sem fazer nenhum exercício, não se alimentava bem. Pior, né? E de repente você fala, poxa, dá um susto, você fala, estou na meia idade, bate aquele peso, preciso melhorar. Então é muito normal você ver as pessoas começando a cuidar da saúde aos 40, 42, que ela começa a se preparar para entrar na fase como um idoso aos 60, melhor. Então ela vai atrás do tempo perdido, porque foi 40 anos eu bebendo, fumando, dormindo mal e de repente dá aquele susto, até isso, ela fala, não, preciso parar e começar um novo estilo de vida muito melhor, mais saudável para que eu possa viver até os 90 feliz. A digestão diminui, tá certo? Você já não enxerga direito. Vamos lá, tem mais uma notícia. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Estado de São Paulo concentra mais da metade dos casos de, como é que é? Mpox, né? No Brasil. Diante dos casos confirmados, a Mpox voltou a ser considerada uma emergência global pela Organização Mundial da Saúde. Dá medo. Minha querida, conta aí, o que é o Mpox, hein? O Mpox é uma zoonose. O que quer dizer isso? Que ela é transmissível de animais vertebrados para humanos. Ela é da mesma família da varíola. Antigamente, ela era chamada como varíola dos macacos, que era monkeypox. Só que aí, erroneamente, algumas pessoas começaram a caçar os macacos, a matar os macacos. Então, caiu em desuso o nome monkeypox, né? Então ficou só Mpox. Na verdade, ela foi identificada a primeira vez em 1970, lá na África. Em 2022, nós tivemos um surto aqui no Brasil da monkeypox, só que foi a monkeypox, ela é mais amena. Então, causava lesões na pele, igual tem a catapora. Então, lesões na pele, febre, calafrio, prostração, náusea, inapetência. E aí, o que está acontecendo é que lá na República do Congo tem uma cepa nova, que é uma cepa mais agressiva. Essa cepa que veio para o Brasil e que está no Brasil é a cepa menos agressiva e a mortalidade dela é de 0,2%. E a outra cepa que está lá no Congo, ela é de 5%. E diz uma coisa, está dizendo que no estado de São Paulo concentra mais da metade dos casos, né? E isso é preocupante, né? É uma base de... Até quando eu vi era 709, dentre elas mais no público masculino e 42% em imunossuprimidos. Mas tem tratamento para isso, doutor? O tratamento ele é sintomático, ou seja, tratar os sintomas. Remédio para dor, se dor, remédio para náusea, se náusea, remédio para vômito, se vômito e o isolamento social. Por quê? Ela é transmissível pelo contato pele a pele. Então, se eu relar nas suas lesões ou se você relar nessa caneca e eu relar depois, por via sexual, porque tem o contato pele a pele, tem o contato por gotículas, inclusive ela está sendo muito disseminada por contato sexual. Então, a gente orienta, se tiver lesões, feridas, parecendo com de catapora, procurar a assistência médica para a gente fazer o diagnóstico diferencial. E a prevenção é lavagem das mãos, uso de máscara, não ficar em aglomerações, não se pôr tanto a risco quanto contato pele a pele. E nós temos a vacina. Só que a vacina ela está algo ainda em estudo, ela é mais para pesquisa do que amplamente para a população.
No ano passado, nós tivemos uma amostra aí de 49 mil vacinas, né? Mas ela é muito difícil de ser fabricada. Ela é complexa, então por isso ela ainda não está amplamente disponível. É isso aí, a gente está falando muito de que a gente está vivendo mais o ser humano, mas o que está tendo de pestes e vírus é uma coisa que está crescendo assustadoramente também, né? Existe um contraponto aí, né? Sim. Está vendo isso acontecer, né? E com a globalização, né, mais de 1 milhão de pessoas transitam no mundo, né? Então isso é mais fácil de espalhar. É verdade, essa coisa era bem menos há umas décadas atrás, né? E hoje o homem está transitando muito mais de um lugar para o outro e vem vindo com essas... E vai caminhando, o vírus vem junto com a gente. A última semana teve até uma suspeita de um refugiado no aeroporto que deixou todo mundo em alarde. Ele estava com suspeita, mas foi comprovado que não era. A minha grande preocupação é com a questão das notícias. Porque nós já passamos em situações, até mesmo antes da pandemia, nós já tivemos situações em que informações como essa levaram a determinado tipo de preocupação exagerada das pessoas. Entendi. Então, quer dizer, eu fico preocupado. Gerar alarde. Estão soltando muitas informações. Desproporcional ao risco. E principalmente depois da Covid, a gente olha ali, considerado uma emergência global, a gente acha que vai ser a mesma coisa que aconteceu. Então é legal ter números exatos, igual eu falo, mais ou menos 709. Se você olhar, é um número muito pequeno pela população que a gente tem aqui. Tem que tomar cuidado, sim, mas não ter aquele pânico de, meu Deus, fecha com isso, né? Larissa. Adriana. Como você reeducar a população, sendo que a gente está vendo essas notícias toda hora aí, né? Que são exageradas, às vezes, em algum ponto. Elas são verdadeiras porque elas existem, mas às vezes elas são alardes, como o Antônio está falando, que às vezes meio desnecessário. Eu acho que assim, como faz o combate para fake news, é você ir investigar. Assim, então, vai procurar um estudo científico, vai em fontes mais confiáveis que você possa ter um retorno real do que está acontecendo. Ter um profissional também que possa te direcionar, pautado de fato no que está acontecendo, na incidência das doenças, porque notícias hoje são difundidas e, infelizmente, assim como na criminalidade nas queimadas, existe muita criminalidade nas fake news, maldade. E se você não tiver uma pessoa de confiança que possa reforçar ou validar aquilo, você fica perdido. Nunca como hoje você tem um parceiro para você tirar dúvidas, que é o Google. E a população está indo atrás disso e é onde as pessoas estão usando dessa chamada fraqueza do povo e colocando as notícias que querem. Mas olha aqui, gente, nós vamos fazer um rápido intervalo, vamos tomar um cafezinho, tá? Aliás, já chegou o meu aqui. Já nós voltamos com mais notícias com você. Ai, que coisa maravilhosa. Esse cantor foi maravilhoso, olha. Que voz. Não, pera um pouquinho. Isso sou eu? Obrigado, gente. Vamos a outra notícia? Vamos lá, melhor, né, rapaziada? Vamos ver aqui, ó. Refrigerante. O risco que você corre se tomá-lo diariamente. Muitas pessoas consomem refrigerantes diariamente, sem estar plenamente conscientes do impacto que essa escolha pode ter em seu organismo. Tem gente que já aboliu nem de vez em quando, né? Tem gente que arrancou o refrigerante de vez, Caroline. Sim. Tem pessoas que optam por um estilo de vida mais saudável e cortam totalmente o refrigerante. Eu sou uma dessas pessoas. Eu fazia ginástica olímpica quando eu era menor e a minha treinadora falou: refrigerante faz mal. Eu tinha 13 anos e eu nunca mais... Faz ginástica olímpica? Não é. Refrigerante faz mal. E eu parei. Você tomaria, né? E é possível parar. E eu parei desde os 13, eu não tomo refrigerante. Minha filha tem 12 anos e eu nunca incentivei e ofertei para ela. Então, quando alguém oferece, ela até às vezes dá uma bicada, mas não é algo que apetece, porque ela não foi acostumada. É um costume que a gente tá falando. Ela não foi habituada a isso. Eu tenho uma frase que é: tudo posso, mas nem tudo me convém, né? O refrigerante consumido de qualquer coisa, qualquer alimento coisa feita e alimento consumido de forma excessiva, vai fazer mal. Beber refrigerante diariamente, o refrigerante é uma bebida riquíssima em açúcar e com um pH muito ácido.
Então, existe um documentário até que é disponível de graça na internet, chama Muito Além do Peso, é um documentário brasileiro, e eles mostram a quantidade de açúcar em bebidas e alimentos, o açúcar intrínseco desse alimento. E se nós tomarmos uma lata de refrigerante ao dia, em uma refeição, durante um mês nós consumiremos 1 quilo de açúcar, durante um mês, indiretamente. E qual é o problema do açúcar em excesso? Ele aumenta a insulina, você pode ter uma resistência à insulina e pode vir a desenvolver um diabetes. Além disso, por ser uma bebida de um pH ácido, o nosso corpo ele é mais para o básico, 7,4 em torno do pH do nosso corpo. Quando você bebe essa bebida ácida, seu pH iria tender a cair, mas o seu corpo ele faz um sistema chamado de tamponamento para tentar trazer um equilíbrio para esse pH do corpo. Para cada refrigerante que a gente tomar, uma lata, a gente teria que tomar 32 litros de água para fazer uma compensação em relação ao pH. E qual que é o problema da acidificação do nosso sangue e dos nossos tecidos? A gente pode perder cálcio. Então, refrigerante em excesso pode levar à osteoporose. Além disso, formação de oxalato de cálcio na urina, que leva às famosas pedrinhas nos rins. Então, refrigerante consumido de forma excessiva ou diariamente não é recomendado, porque é um alimento rico em açúcar. Vai levar, além da resistência à insulina, alteração glicêmica, desenvolvimento de diabetes e doenças crônicas de uma forma geral, pode levar ao ganho de peso ou obesidade, que é uma das doenças que traz junto de si as doenças associadas às outras doenças crônicas. Então, refrigerante deve ser consumido com moderação. Com moderação, porque o danado é gostoso quando você come um churrasquinho, você tá com aquela gordura aqui na garganta, desce... Você pega aquele refrigerante e coloca por água com gás. Você já sai até, desculpa a palavra, rotando mesmo, porque faz até um bem, pelo menos no cérebro, né? Não é só no cérebro, realmente ele tem um ácido. Ele tem um ácido para diminuir o sabor, porque ele tem tanto açúcar. Até pia, imagina a garganta. Pois é. Porque o sabor doce é tão forte e acentuado que a indústria adiciona esse ácido, que torna essa bebida ácida. Então, de fato, ele tem um efeito refrescante. E a água com gás? Água com gás, nós temos água gaseificadas naturalmente, que são águas que vêm de fontes naturais com gás, mas a sensação de gaseificação dela é um pouco menor das águas gaseificadas artificialmente, tá? Nós temos algumas marcas, tem que olhar no rótulo, gaseificada naturalmente e gaseificada artificialmente. As gaseificadas naturalmente são melhores, porque não são feitas com substância química. Perfeito. As artificiais devem ser consumidas com moderação. Porém, uma água não tem a quantidade de açúcar e aditivos químicos que um refrigerante. Então, se você tiver que preferir refrigerante a água, a preferência é a água com gás. Se você pôr Eu adoro água com gás. Pode pôr um limão também, ou uma bebida cítrica para dar aquela sensação de refrescância que o refrigerante traz. Também, né? Que legal, tá bom. Olha, tem mais uma notícia aí pra gente, Então, mas assim, nós estamos falando aqui do refrigerante, né? Você consome bastante refrigerante? Parei, faz o quê? Que eu não tomo Coca-Cola há 8 meses e outros refrigerantes mais de um ano. Deixa eu ver aqui, ó. Notícia agora, atenção. Teto da igreja desaba durante a distribuição de cesta básica e deixa 2 mortos. Olha que coisa horrível. Lá em Recife, gente. Tá? Então tá aqui, ó. Ao menos 22 pessoas ficaram feridas no desabamento do teto do Santuário Nossa Senhora da Conceição, lá na zona norte da cidade. O acidente aconteceu à tarde desta sexta-feira. Nossa, nós vamos pedir a Deus, né? Também por esses nossos irmãos, 2 falecidos, hein? Olha que coisa horrorosa, gente. Que triste. Vamos rezar depois, pedir vocês em casa. Vamos orar pelos nossos irmãos aí, né? Eu lembrei da Zilda Arnes no Haiti. No Haiti, né? Que tinha essas... Eu já tive também numa paróquia minha que desabou, mas não tinha ninguém. Graças a Deus. Foi durante a noite, uma época de chuva. Quando amanheceu, o teto tinha tudo caído.
mas de vez em quando pode acontecer. Então tem que fazer sempre uma manutenção. De vulnerabilidade, são pessoas já no estado de vulnerabilidade, pegando cesta e acontece Vamos rezar por esses nossos irmãos lá em Recife, viu, gente? Tá? Pedir por eles lá, que é uma coisa horrorosa, né? Foi agora à tarde. Gente, vamos a outra notícia aqui. Olha aí, ó. Puxa vida, hein? Religião não é sinônimo de alienação. É hora de agir com coerência. Posturas absolutistas e intolerantes têm gerado indignação e rejeição, analisa Magali Cunha. Gente, olha, a gente está passando uma fase de grande perseguição às religiões, né? E a religião católica também, vamos falar a verdade, né? A gente sabe, está vendo pelo mundo aí um combate muito grande. Eu até já sei o motivo, mas a religião ela é muito importante, sempre foi e continuará sendo para todos os seres humanos, né? Claro que nós respeitamos quem não quer seguir uma religião. Porque o homem, ele tem uma necessidade de algumas perguntas que ele não tem resposta e nem a ciência vai dar a resposta. Por exemplo, para que eu vim? O que eu sou? Quando eu morro, simplesmente acaba? Qual é a lógica disso? Nascer, alguns morrem mais cedo porque outros ficam mais tempo. Para onde nós vamos? Simplesmente acaba, como algumas pessoas que são mais para o lado, que levadas a um outro pensamento nada religioso, eles vão dizer que é como uma criação, uma planta, que tem uma semente, que ela nasce, vive um pouquinho, fica bonita e morre, acabou. Vira lá um esterquinho para... Mas eu queria saber a opinião de vocês. Antônio, você é um homem que trabalha com ciência da religião. A religião é muito atacada hoje, sempre foi, mas hoje mais ainda. Eu considero que sim. Então, se eu tiver que responder sim ou não, sim. É que hoje nós temos o fenômeno da comunicação muito mais evidente. Então, eu tenho essas informações, eu tenho uma superpopulação também, nós estamos falando de 7 bilhões e tanto, com grandes divisões e, principalmente, nós temos esse desassossego da alma do indivíduo. O que eu quero dizer com isso? O ser humano, ele é constituído de bio, psico, social e espiritual. Eu preciso articular essas 4 coisas e preencher os vazios que eles nos trazem. Então, biologicamente, eu preciso de água, eu preciso de alimento, eu preciso de ar, eu preciso de... Aí eu vou me preenchendo, despreenchendo, preenchendo, despreenchendo, e eu tenho lá um ciclo virtuoso que eu posso estabelecer, ou vicioso. Ou vicioso. Da mesma forma, a questão social, que eu posso ter um ciclo virtuoso ou vicioso. A questão psicológica também, se assim a gente pode chamar, pessoas vão chamar mais frágeis e menos frágeis. Quando a gente entra naquilo que é as questões de alma, eu preciso me preencher. E é nesse momento, portanto, que eu tenho que responder essas perguntas. Então, ou eu me encho de esperança, esperar alguma coisa, ou eu continuo vazio de esperança. Porque é isso que, de uma certa forma, a religião pode trazer ao ser humano. Certo. Todas as religiões, em tese, mesmo eu acreditando que o catolicismo, ele é a religião, tá? Mesmo acreditando nisso, eu tenho que, diante da liberdade dos outros, dizer, eles também têm o direito de acreditar naquilo. Perfeitamente. Ponto. Perfeitamente. Todas elas, em princípio, podem gerar esse conceito de esperança. Mas o que a gente tem percebido é que há uma desarticulação, porque eu posso usar a mesma coisa. Isso aqui eu posso usar para cantar, mas eu posso usar para bater em alguém. Entendi. Então, tudo vai depender do uso da liberdade de cada pessoa. Eu posso ser, sim, alguém alienador. Entendi. Quando eu encontro alguém que é alienável, aí faz uma junção absolutamente ruim. Ou se eu tenho alguém que ele não é alienador e encontro alguém com fé madura, é uma fé que ela é discutida. E eu chego numa fé cada vez melhor. Entendi. É porque realmente tem umas guerras espirituais, né? Parece que querem nos convencer que todo mundo tem que ter aquela religião como a verdade absoluta. Isso a gente tem que tomar cuidado. E não é assim, como você mesmo falou, temos que respeitar. Mas tem que tomar cuidado também para que isso não seja um mecanismo errado, né? Um mecanismo mal usado. Todo extremismo é burro e muitas vezes as pessoas deixam de respeitar.
a escolha do outro. A gente está nesse momento que fala muito assim, não de existe respeito. certo e errado. Tem que me respeitar, mas você vê nesse contexto todo da religião ou da não religião, eu quero provar que o meu modo de pensar e acreditar é mais importante. E a gente esquece desse respeito. Então, eu preciso entender qual é a religião de cada um, entender por que a pessoa tem ou não tem determinada religião e respeitar o ponto de vista. E não tentar, como a Tânia falou, alienar ou trazer para o meu lado ou forçar, impor uma religião. Então, a gente tem que respeitar o islamismo, as pessoas evangélicas, o catolicismo, o espiritismo e também o ateísmo, que acho que às vezes para todas as religiões, a hora que as religiões se juntam para ser contra o ateísmo. Essa informação daria muito pano para ficar um programa inteiro, mas temos outra notícia aí que é importante. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui, ó, gente, ó, HIV. Eita, isso aí. Cientistas descobrem nova variante do vírus em circulação no Brasil. A linhagem circula em pelo menos 3 das 5 regiões brasileiras: Sul, Sudeste e Nordeste. Olha, descobre uma nova variante, Larissa. O que está acontecendo agora? Porque a gente até um tempo atrás estavam falando que estavam tendo avanços para o combate ou para prevenir, para não ter, não é? Pelo menos foi uma... Você até estava aqui? Eu estava aqui. Falávamos. E agora os cientistas descobrem uma nova variante do vírus está circulando aqui em algumas regiões no Brasil. O que é essa variante aí? Essa variante é uma recombinação genética de 2 subtipos que já existem. Então, pessoas que vivem com HIV não sabem e não fazem o tratamento, ou só não fazem o tratamento por algum motivo, se conectaram e juntas desenvolveram um novo vírus. Né? Então, novo? Novo não, desculpa. É uma nova variante, né? Nova variante. Então, por exemplo, se eu tô aqui, não faço tratamento, outra pessoa tá aqui, não faz o tratamento e a gente tem relação, pode ser que os genes se recombinem de forma diferente. Essa nova variação, essa nova variante, ela é protegida pela terapia antirretroviral. Então, a terapia antirretroviral, ela consegue conter essa nova variante, então ela atua nessa nova variante. E a PrEP, que é a profilaxia de pré-exposição ao HIV, ela também é eficiente frente a essa nova variante. As pessoas antigamente, quando nós não tínhamos o conhecimento sobre o HIV, também tinham variantes naquela época. Hoje dá para saber se naquela época, quando não se tinha a ciência trabalhando em cima do vírus, já existiam variantes também. Depois conseguiu meio que segurar a onda dele, mas não a cura ainda, né? Isso. Então, tanto a terapia antirretroviral quanto a profilaxia de pré-exposição, que é a PrEP, ela atua nessa nova variante. Então, não há motivo para pânico, porque as pessoas estão protegidas fazendo a terapia certa. Entendi. Então, não precisa de pânico para isso. Lembrando só que HIV indetectável é igual a intransmissível. Então, se uma pessoa vive com HIV e ela tem a carga viral indetectável, que isso faz com a terapia antirretroviral, ela é intransmissível. Então, ela pode ter filhos, ela pode se relacionar sem que haja transmissão para outra pessoa. Desde que a pessoa vá no médico fazer os seus exames. Exatamente. Todo mundo deveria ter uma obrigação. Como a gente tem obrigação em algumas coisas, é de ir no médico, ainda mais nos tempos de hoje, que você se desconhece. Você não sabe nem que doença você tem. Fazer um porque você vai se relacionar com outras pessoas, né? Dependendo das pessoas, da religião, tem que fazer exame mesmo. Vamos lá, outra pergunta aqui. Olha, como é que é? Solteirice não é sinônimo de solidão, nem motivo para tristeza. Gente, disse um casado. Mentira. Posso dar uma esquenta rapidinho? Pode. Segundo a palavra de Deus, ser solteiro é uma vocação. Nem todos nasceram para ser solteiros e nem todos nasceram para ser casados. O solteiro, para quem tem vocação religiosa, voltando a falar religião, o solteiro não é para viver, é um solteirão, conforme o mundo nos coloca aí. Faço o que eu quero, ando com quem eu quiser, namoro muito, saio, não. O solteiro é uma vocação para viver castidade, abstinência, temor a Deus e ajudar.
essa questão da solteirice não é sinônimo de solidão, nem motivo para tristeza, é? Verdade. Porque as pessoas, infelizmente, hoje, a gente tem tanta possibilidade de escolha e às vezes se casam pelo medo de ter o título de solteirona ou solteirão, que agora está ficando também assim, é uma coisa que é negativa. E as pessoas antes tinham muita necessidade de casar com quem? Quem quiser casar comigo. E agora eu começo a ver que não. Você, às vezes, fez um casamento pelo motivo errado ou foi morar junto com uma pessoa e aí viu que não dava. E aí opta em antes sozinho do que mal acompanhado. Então, essa é uma verdade que eu acho que é muito importante, mas você tem que se conhecer muito para entender quem é você, o que você gosta, o que você pode fazer e o que está acontecendo no mundo, ela também está levando a ter uma vida para as pessoas com mais de 30 anos para que ela possa ser solteira. Então, viagens para solteiros, você sair para jantar e fazer outros amigos solteiros. Então, você começa a ter possibilidade de ser feliz e fazer as mesmas coisas que uma pessoa casada sendo solteira. Perfeito. Eu já escutei muito que solidão e solitude, né? Exatamente. Solidão é uma coisa, é aquela sensação realmente de tristeza. E solitude é você estar sozinho. Boa colocação. Mas aproveitando de todas as coisas boas, porque tudo tem ônus e bônus, mas todas as coisas boas que a solteirice ou o estado de solteiro traz. E você se sentir, quando você se conhece, você saber o que te faz feliz, porque nunca, mesmo quem é casado, não colocar a felicidade no outro. Então, o meu marido precisa fazer isso, 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 a minha esposa, para que me faça feliz. Não, eu sou ou não feliz de acordo com as minhas escolhas, conforme eu me conheço. O outro vai só acrescentar. Exatamente. Não existem as Ele metades. Ele vai somar a sua felicidade. Eu sei que eu não estou falando de uma faixa, assim, de uma coisa geral, mas a minha preocupação com essa ideia de solteiro é com aquele indivíduo que não amadurece, fica em casa e não quer saber de absolutamente nada, né? Então, por isso ele não estabelece relações que perduram ao longo do tempo, porque é muito melhor ficar em casa com comida, roupa lavada, etc., sem o amadurecimento necessário. Acho que hoje é uma nova camada que está surgindo no mundo aí. As pessoas estão saindo de casa mais cedo, mas tem aqueles que não querem sair de casa de jeito nenhum. Então isso é imaturidade e ela precisa entender. Gente, olha só, o nosso assunto aqui, eu sei que todo mundo está com vontade, salivando para falar disso aí. Só que o nosso tempo acabou, que pena. Mas olha, eu queria terminar falando da enquete. Vamos ver como é que ficou essa enquete aqui, gente. Solta aí para o padre ver. Olha lá, você acredita na justiça dos homens? Olha só o que aconteceu. 27,3% diz que sim. Ainda tem gente que é considerável aí, né? E 72,7% de pessoas disseram que não acreditam, tá? Mas, ó, eu queria encerrar aqui, sem colocar música, que a gente pediu uma música aí. Eu queria que nós terminássemos assim... solidários aqui o que aconteceu agora lá em Recife, aos nossos irmãos, né, católicos, que esse teto que caiu. Eu quero rezar aqui rapidamente com vocês assim, ó, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que Deus tenha misericórdia e que Deus abençoe você. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Obrigado por todos vocês que estão aqui. Agradeço muito. Foi maravilhoso, tá? Estou muito feliz. Antônio? Eu quero ouvir o Antônio falar da justiça dos homens. Depois a gente vai bater um papo aqui depois. É isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês, tá? Tamo juntos. Já chega.